O Triângulo Polinésio é como uma antiga ponta de lança cravada no grande Oceano Pacífico. Há muito tempo, um povo navegador tornou este lugar o seu lar. A história dos polinésios é uma épica história natural. O homem e a natureza, cada um moldando o destino do outro. Ao amanhecer, na ilha de Raiatea, no coração da Polinésia, um jovem segue o caminho de seus ancestrais em direção ao cume de sua montanha sagrada, Temerhane. No topo do cume, flores de 5 pétalas em forma de mãos aguardam os primeiros raios do amanhecer. É por esta flor preciosa que, uma vez na vida, cada homem da ilha deve realizar esta peregrinação, um presente para sua amada e um elo com seu passado. Para os polinésios, o nascer do sol aponta ao futuro, o pôr do sol para suas origens. A montanha sagrada de Raiatea é um marco lendário na história da Polinésia. Quando um polinésio falece, seu espírito retorna para este local. No entanto, em Raiatea, a tradição narra sobre uma terra antiga, muito a oeste para lá do sol que se põe. Uma ilha de pássaros vermelhos e riquezas naturais. As ilhas da Polinésia estão espalhadas pelo Pacífico tropical como uma galáxia de estrelas. Tahiti e Raiatea estão bem no centro deste vasto mundo insular. A oeste, um conjunto de atóis de coral baixos, como degraus, estendem-se até os limites da Polinésia, onde, a 3.200 quilômetros de Raiatea, ficam as ilhas de Fiji. É aqui, no Pacífico Ocidental, que desvendamos as raízes de uma cultura sem igual e o ponto de partida de uma história natural que se espalhou por todo o vasto oceano. Localizada entre a Ásia e a Austrália, a oeste, e o Oceano a leste, Fiji se encontra na encruzilhada do Pacífico. Por 3.000 anos, Fiji tem sido o lar de um povo orgulhoso, com laços com o Oriente e o Ocidente. Há fortes ligações em ambas direções na história natural dessas ilhas. As florestas antigas de Fiji assemelham-se às do Sudeste Asiático, mas também têm muito em comum com o Tahiti e outras ilhas da Polinésia a leste. Mas como Fiji está mais perto dos continentes da Ásia e da Austrália, as suas florestas verdejantes abrigam uma variedade deslumbrante de plantas e animais tropicais que ofusca as florestas do Tahiti. O papagaio almiscarado de peito amarelo só é encontrado em Viti Levu. Mas outras ilhas têm aves igualmente espetaculares.
Os lores de colar estão espalhados por todo o Fiji. O seu nome local, Kula, significa vermelho. Mas a palavra também significa riquezas. Antigamente, as penas destas avezinhas brilhantes eram usadas como moeda de troca entre as ilhas. Valioso como o ouro, o Kula simboliza a riqueza natural de Fiji. As flores da árvore undula são o alimento favorito do Kula. A língua do pássaro, em forma de pincel, é perfeita para extrair pólen dos estames. O Kula e a árvore úndula surgiram em florestas tropicais a mais de 3.000 milhas a oeste, e aqui em Fiji, com pouca concorrência, floresceram. Os únicos mamíferos que chegaram a Fiji sozinhos foram os morcegos. Protegendo os olhos do sol, estas raposas voadoras passam o dia literalmente em poleiros comunitários. Morcegos não voam de bom grado sobre a água, mas tempestades trouxeram 6 espécies para Fiji. Nenhuma colonizou naturalmente as ilhas a leste. Além de Fiji, a vastidão do oceano aberto é grande demais. Megapodes são aves com pés grandes. Elas cavam buracos no chão da floresta para incubar seus ovos. Mas a chegada de pessoas a estas ilhas levou à sua extinção, exceto por esta espécie, encontrada na pequena ilha de Niuafo'ou, a leste de Fiji. As aves nativas foram substituídas por um recém-chegado à floresta. A galinha selvagem vermelha do Sudeste Asiático é a ave mais domesticada da Terra. Os primeiros fijianos levaram essas galinhas através do mar para seu novo lar. Dali foram levadas com sucesso a quase todas as ilhas do Pacífico. Assim como o porco, a galinha era indispensável para a vida na ilha. Esta era uma cultura de jardineiros. Com fogo, desmatavam a floresta para criar espaço para seus assentamentos e cultivar suas plantações. A base da sua economia era o coco, que fornecia comida, bebida e fibra para cordas, e exigia pouco cuidado. Das suas raízes, o mais importante era o tubérculo do inhame, planta trazida do Sudeste Asiático. Pedaços do tubérculo eram respeitosamente enterrados em montes de terra, onde o dono cuspia, como um gesto de boa sorte para sua preciosa colheita, e depois marcava com areia de coral. Sem a necessidade de cuidados especiais adicionais, um único tubérculo tem a capacidade de crescer e atingir um peso de 5 quilos ou mais.
Por 3.000 anos, o som de madeira contra madeira tem sido essencial na vida das aldeias fijianas. No Pacífico, da Nova Guiné ao Tahiti, a confecção do tecido tapa era tradicionalmente para mulheres hábeis. O tecido tapa provém da casca fibrosa da amoreira de papel nativa do Sudeste Asiático. Retirada com ferramentas de concha, a casca úmida era batida em camadas para produzir uma textura de tecido de casca. Quando chegaram a Fiji, este era o único tecido que tinham para roupas e para decoração doméstica. O tecido de casca fijiano é famoso por seus desenhos. Stencils eram feitos de folhas de palmeira. Tintas vermelhas e pretas eram feitas de argilas e da fuligem de nozes. Os desenhos de tapa fijianos assemelham-se aos das tatuagens do Tahiti e Ilhas Marquesas. É aqui, nas exuberantes ilhas de Fiji, situadas na extremidade ocidental do Triângulo Polinésio, encontramos as origens de uma herança artística que, com o tempo, foi levada por todo o Pacífico. Viti Levu é grande o suficiente para gerar vários rios substanciais. Para os montanheses, servem de estradas das montanhas ao mar. Com os caules de bambus gigantes, as famílias constroem jangadas improvisadas chamadas bilibili, nas quais viajam rio abaixo para trocar suas colheitas com outros clãs que vivem na costa. O povo que primeiro descobriu Fiji foi abençoado com uma terra fértil, onde pôde não só cultivar suas colheitas, mas também desenvolver sua cultura insular. Fiji se tornou um trampolim cultural para as ilhas distantes da Polinésia. Como os ilhéus do Pacífico, os fijianos dependem de tubérculos para o sustento. Inhame, taro e araruta são vitais para a vida na ilha. A alimentação nas ilhas tropicais, embora possa não ser das mais diversificadas, é notavelmente nutritiva e, na maioria das vezes, bastante farta. O taro é rico em oligoelementos, como o flúor, que explica os dentes fortes e brancos dos fijianos e da maioria dos polinésios. Uma diferença fundamental de Fiji em relação a outras sociedades polinésias era o uso de panelas. Curiosamente, a cerâmica nunca chegou à Polinésia Oriental. Os fijianos não conheciam ou não utilizavam o torno de oleiro para a criação de suas cerâmicas, uma técnica que não fazia parte de sua cultura. Por séculos, eles fizeram seus potes de argila local, misturada com areia, moldando-os com uma pedra e uma pá de madeira. Após secar por dias, os potes eram queimados em fogueira aberta. O processo todo permaneceu inalterado desde que os primeiros navegadores chegaram a Fiji, há cerca de 3.000 anos.
A cerâmica fijiana mais recente apresenta um estilo despojado, mas escavações arqueológicas na costa sul de Fiji desenterraram muitas peças de épocas remotas que exibem intrincados desenhos. A primeira cerâmica desse tipo foi descoberta a oeste de Fiji, em um lugar chamado Lapita Nomi, que hoje designa essa cultura enigmática que deu origem aos polinésios. O rastro da cerâmica lapita nos leva de volta no tempo, para o oeste de Fiji, através do Mar de Coral, perto da Nova Guiné. De lá, um rastro de língua compartilhada se estende ainda mais, até as ilhas do Mar da China Meridional. Na última era do gelo, essa região era terra seca. Com tanta água do mundo presa no gelo, os níveis do mar estavam 90 metros mais baixos. O raso Mar da China Meridional tornou-se um arquipélago de ilhas. Ilhas antes cercadas por uma grande lagoa foram erguidas acima do oceano com recifes cobertos por florestas. Pessoas e a vida selvagem tiraram vantagem do surgimento de novas ilhas como se fossem degraus através de um mar raso. Por fim, um vento quente começou a descongelar os resíduos congelados da Europa e da América, e em seu rastro veio o Grande Dilúvio. Quando o dilúvio chegou, tribos costeiras de todo o mundo procuraram terras mais altas. Como Noé e sua arca, alguns foram de barco em busca de terra. Para as pessoas e para a vida selvagem, a subida das águas deu início a uma nova onda de migração. Levados pelo vento, os ancestrais dos polinésios viajaram em direção a um mundo de ilhas intocadas que se estendia rumo ao sol nascente. Com o tempo, eles chegaram às costas de Fiji. Essas grandes ilhas tinham solos férteis que sustentavam suas culturas tradicionais e havia argilas para fazer seu estilo distinto de cerâmica, cujos desenhos arrojados ainda nos observam dos antigos penhascos de Fiji. As dunas montanhosas de Sigatoka, na costa sul de Viti Levu, a maior ilha de Fiji, marcam um de seus primeiros assentamentos. O constante bombardeio do Pacífico molda e remodela as dunas, encobrindo e, por sua vez, revelando capítulos do passado de Fiji. À medida que o vento move as areias de Sigatoka, emergem fragmentos de cerâmica, que contam sobre uma cultura antiga para a qual fazer cerâmica era um modo de vida.
Aqui, as areias não revelam apenas a cerâmica lapita, mas os próprios oleiros. A jovem mulher sepultada neste local possuía uma compleição polinésia elevada e dentes impecáveis. Por 2 milênios, ela jaz aqui nestas dunas virada para o oeste, em direção à sua terra antiga de origem. Aqui em Fiji, os ancestrais dos polinésios criaram um modo de vida especial, isolados da cultura asiática que deixaram para trás. Para os fijianos, fogo é símbolo de vida. Dominar o fogo é lição de masculinidade. Em fijiano, essa técnica é chamada de mita. Um pedaço seco de madeira é sulcado por um arado de madeira macia. O atrito gera calor. Com paciência, acende a mecha feita de aparas finas. Com fogo, moldaram a paisagem para suas colheitas. O fogo ajudou a ocar grandes troncos para fazer canoas. Com as mesmas chamas, coziam sua cerâmica e comida. Num mundo onde o metal era desconhecido e as ferramentas eram de pedra, o fogo era um poderoso aliado. As Ilhas Fiji são perto do Sudeste Asiático, enriquecidas por sua história natural, mas longe o suficiente para ter identidade própria. Fiji abriga cerca de 20 espécies de milípedes gigantes. Alguns têm 30 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de espessura, os maiores do mundo. Comparada ao Tahiti, Fiji reúne muitas criaturas, mas suas rãs arborícolas são as mais inesperadas. Nenhum anfíbio se aventurou mais para leste no Pacífico. O segredo dessas rãs pequenas está nos ovos grandes. Em vez de virarem girinos que necessitam de água doce para amadurecer os filhotes, nascem rãs totalmente formadas, prontas para a vida terrestre. Em folhas de árvores varridas pela tempestade, esses ovos robustos sobreviveram à longa travessia marítima até Fiji, prosperando nestas ilhas florestais. Um antigo ritual de Fiji é a bebida cerimonial de Yangona, uma prática com profundas raízes nas tradições culturais e sociais da região. É feita de raízes secas e moídas de cava, uma planta de pimenta trazida pelos primeiros colonos. A tradição se espalhou por toda a Polinésia, mas em Fiji, o ritual se tornou mais formalizado.
Envoltas em folhas ou em finas tiras de casca, as raízes esmagadas são cuidadosamente preparadas. Misturadas com água para liberar o efeito da cava. O produto final é um líquido de cor turva, que induz uma leve euforia e uma sensação de bem-estar. Para este povo da colina, o búzio simboliza seus laços ancestrais com o oceano. Aponta para seu chefe. Vestido de tecido tapa branco, ele guarda sua herança. Por séculos, a apresentação estilizada da bebida sagrada Yangona é realizada em cada aldeia fijiana. As suas origens perderam-se nos confins do tempo, mas o poder espiritual que envolve a cerimônia é muito real. Antes que os homens possam partilhar a tigela, a Yangona é apresentada ao chefe numa casca de coco polida que ele aceita com respeito tradicional. As colinas de Fiji estão cobertas por florestas há 30 milhões de anos. E nesse tempo, a vida selvagem nativa desenvolveu-se de uma forma muito própria. Esta elegante açor fijiano é bem distinta dos seus parentes em outros lugares. É o principal predador das florestas. No mundo, papagaios coloridos são típicos habitantes de florestas tropicais. Mas em Fiji, 5 espécies únicas de papagaios evoluíram, sendo a mais comum o papagaio almiscarado de peito vermelho, que os fijianos chamam kaka, a palavra polinésia para papagaio. Mesmo nestas ilhas, os papagaios diversificaram-se em várias raças locais. A gola azul forte o marca como nativo da ilha de Candavu. Com seu bico potente, este lindo papagaio come facilmente frutas de casca dura. Fiji é mais famosa por suas pombas frugívoras de cores impressionantes. Esta espetacular pomba laranja, a Bruni, vive só em algumas ilhas de Fiji. Mas a riqueza e a diversidade da fauna de Fiji não se limitam às suas aves. Suas florestas abundam em pequenos habitantes que parecem joias. Os percevejos escudo de Fiji parecem laqueados em tinta metálica em contraste com os bichos-pau, que lembram Quasímodo e se arrastam pela vegetação tropical de Fiji. A maioria da vida selvagem de Fiji originou-se no Sudeste Asiático, mas aqui evoluiu de forma única. Entre os tesouros florestais de Fiji, o silk-tail é o mais esquivo. Sua aparência iridescente, vista em poças de luz na floresta, é como a das aves do paraíso da Nova Guiné. Contudo, esta espécie não possui parentes próximos. Sua singularidade a estabelece como um enigma em Fiji. Fiji
situado na encruzilhada do Pacífico, desenvolveu uma natureza única e peculiar. Para o povo montanhês de Fiji, essas ilhas florestais supriam suas necessidades. Perto do fim da viagem para trocar produtos com pescadores na costa, estes aldeões devem se preparar para a longa volta para casa. Cumprido seu propósito, a jangada de bambu será entregue ao oceano. Com humor fijiano, é conhecida como HMS No Comeback. Além da costa, os grandes rios se misturam com as ricas correntes oceânicas, formando um mundo subaquático tão abundante em variedade de vida quanto as florestas terrestres. As ricas correntes oceânicas fazem dos recifes de Fiji uns dos mais coloridos e produtivos do mundo. Com narinas tubulares em forma de folha, a enguia-fita, uma moreia, fareja sua presa como um cão. A sua casa é uma fenda no coral, um refúgio seguro que reluta em abandonar. Este enxame, como espaguete, representa a gênese reprodutiva anual de um verme marinho. As criaturas adultas vivem em túneis profundos no Recife, mas anualmente, por 1 ou 2 dias, cada uma rasteja a superfície do coral para liberar uma seção da cauda com suas células sexuais. O nome fijiano para o verme é balolo, e sua desova anual é um evento de tal importância que esta época do ano é conhecida como a temporada do balolo. Nas Ilhas Lau, no leste de Fiji, a ascensão do balolo é muito aguardada. Toda a comunidade se reúne no Recife para a colheita. Este é o equivalente fijiano do caviar, retirado do mar aos cestos, e os vermes que se contorcem são uma iguaria muito apreciada.
Quando polinésios rumaram ao Tahiti, levaram consigo memórias deste banquete anual. Não há vermes balolo tão longe no Pacífico, mas os tahitianos ainda chamam esta estação por esse nome. A colheita de balolo é uma manifestação da riqueza da vida recifal de Fiji. Mas a fonte dessa riqueza não se origina na própria Fiji. A leste de Fiji, para além da cadeia de Ilhas Lau, ficam os arquipélagos de Tonga e Samoa. São ilhas vulcânicas que surgiram de cada lado de um imenso abismo submarino na linha onde a borda da Ásia encontra o leito do Pacífico profundo. Este vasto desfiladeiro de 6 milhas de profundidade é a Fossa de Tonga. Em suas paredes, corais filtram o plâncton das correntes. Nutridos por nutrientes que sobem das profundezas do oceano, gorgônias e corais, florescem em uma profusão colorida como jardins em parapeitos de um arranha-céu imponente. É um mundo instável, frequentemente abalado por terremotos. Deslizamentos de terra alteram a forma dos penhascos e fazem rochas de coral despencarem no abismo. Muito abaixo dos jardins de coral, a base rochosa do oceano está em ebulição. A 10 quilômetros de profundidade, de fendas no leito do Pacífico, as entranhas da terra irrompem no mar. É de inícios tão ardentes que nascem todas as ilhas oceânicas terras que, com o tempo, se tornam um lar para a vida selvagem e para as pessoas. Este povo é samoano. Com bons motivos, eles acreditam que foram os primeiros verdadeiros polinésios. Nessa borda vulcânica do Pacífico, suas ilhas foram o berço de uma cultura de navegação sem limites. Há menos de 1 milhão de anos, a ilha samoana de Savaii ergueu-se do crisol de fogo da Terra para se tornar mais um ponto de terra na vastidão deste oceano. Assim que a lava resfriou, a vida emergiu do mar. Os blênios são peixes, mas conseguem sobreviver na arrebentação, onde raspam algas das rochas. A ilha de Savaii ainda está em formação. Estes fluxos de lava brilhante são adições recentes à Terra. Por enquanto, os vulcões samoanos estão adormecidos, apagados pelo mar. E a vida está, aos poucos, conquistando um espaço nas margens. Além da costa, uma planície de lava estende-se até o horizonte. Nesta paisagem agreste, poucas criaturas encontram um lar. Porém, nas dobras formadas ao arrefecer a lava, o solo formou-se e as plantas ganharam raízes. De origens humildes, a vida cresceu em Savaii.
Para o povo desta ilha acidentada e ciclônica, a dificuldade é um modo de vida. Embora fino e pedregoso, o solo é abundantemente rico em minerais e onde há água subterrânea, culturas como o taro prosperarão e crescerão. Os samoanos são talvez os jardineiros mais otimistas da Polinésia. Anos de esforço e dedicação são precisos para transformar rochas de lava em jardim, mas os polinésios são famosos por sua tenacidade. Com desafios em terra, os samoanos dependem de seus barcos para comercializar através do mar. Com poucos recursos, o artesanato virou seu sustento. O artesão samoano e suas peças artesanais foram muito procurados nas ilhas vizinhas de Tonga e Fiji. No meio, há um conjunto de ilhas menores que formam o Grupo Lau. Foi aqui que, há muito tempo, uma cultura de navegação incipiente praticava suas habilidades marítimas. Velejar contra o vento era essencial para explorar o oceano. Nas ilhas Lau e outras do Pacífico Ocidental, foi criada uma técnica de cambar, movendo o mastro, a vela e o remo de direção para a outra extremidade da embarcação. Chamado cambar, esse método, embora desajeitado, funcionava bem, mas exigia 2 pessoas. Os marinheiros do Grupo Lau, junto com Tonga, desenvolveram um próspero comércio entre o centro de Fiji e a distante Samoa, um triângulo comercial ligado pelo vento e pela vela. As Ilhas Lau ficaram famosas pela qualidade e beleza de seu tecido de tapa e por artefatos feitos de cascos de tartaruga de pente. Esses produtos artesanais eram procurados na distante Samoa Ilhas Famosas, pela qualidade de seus produtos, esteiras finamente tecidas usadas em casas e como trajes cerimoniais. Trançada com tiras de folhas de pandanos, cada esteira levava 1 mês ou mais. Após pronta, a esteira era decorada com penas vermelhas importadas do famoso pássaro Kula de Fiji. Para ter suprimento, aves eram depenadas por sua plumagem. As penas simbolizavam claramente riqueza e status social. Em toda a Polinésia, o vermelho era belo e poderoso. O pássaro Kula não chegava a Samoa. Então, suas penas eram comercializadas a alto custo de Fiji ou Tonga, enriquecendo as pessoas das ilhas mais naturalmente favorecidas. Embora Samoa não seja tão abundante quanto Fiji, os samoanos atuais se orgulham de sua herança como arquitetos de uma cultura de navegação que uniu todas as ilhas neste ponto movimentado do Pacífico.
Artesãos em Tonga esculpiam os dentes de marfim de cachalotes gigantes, usando ferramentas de pedra. Eles criavam artefatos muito valorizados em todas as ilhas do Pacífico Ocidental. Contudo, foi a evolução da tecnologia de navegação em todas essas ilhas que prenunciou a grandiosa era de viagens pelo Pacífico e assinalou a chegada à maturidade dos primeiros polinésios. Além desta encruzilhada do Pacífico, águas mais profundas e viagens mais longas instigavam esses pioneiros a explorar ainda mais o leste rumo ao nascer do sol. Entre as dunas de Sigatoka, há lembranças do passado mais distante da Polinésia. Aqui em Fiji, um povo nômada e viajante encontrou um lar. Deste berço polinésio, alguns de seus descendentes viajaram pelo oceano, levando consigo tesouros do mundo que haviam deixado. A 3.200 quilômetros a leste, a flor de tiare se tornou a lendária do Tahiti e da sagrada Raiatea. Um símbolo do passado polinésio, um legado transmitido de uma geração a outra. O episódio de domingo explora como pessoas e animais colonizaram ilhas remotas dos mares do sul. Próximo domingo, às 6h10, na BBC 2.